Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaisa Janequine. Boa noite, querida. Boa noite, É um, alunos pra- queridos. é um prazer muito grande receber vocês aqui, mais uma vez numa aula referente ao início, aula master, aula inaugural do nosso curso de aprimoramento em funções executivas. E é um curso que a gente já está na terceira edição. Esse tema Uau! Esse tema, ele vem agregando muito ao nosso trabalho, à nossa prática fonoaudiológica, porque ele está inserido em praticamente tudo que a gente faz em todas as atuações fonoaudiológicas junto aos nossos pacientes. E na primeira aula nós tivemos o professor Fernando Laurea, um neurocientista, que falou de forma eh, maravilhosa todo o conteúdo que ele passou em relação a como se dá e como se processa a aprendizagem, né? E nessa segunda aula, nós não temos ninguém menos que Thaisa Janequini, que vem Uhul! estudando muito esse assunto e desenvolvendo muito essa área já há muito tempo, né? A doutora Thaisa Janequini, ela faz parte do corpo docente do nosso curso. Eu estou apresentando aqui para vocês o corpo docente, que é formado pelo Fernando Laurea, Juliana Rocha, Tatiane Miranda, Thaisa Janequini, Carla Faeda, Vanessa Vicente e Maura Sanches. A gente, esse ano, tem essa alegria, né, de trazer para vocês essa informação. Incluímos dois professores nesse curso, a Thaisa Gianecchini e a Maura Sanches. Então, acho que o curso ficou mais redondo, mais completo, com mais profundidade. Na medida que ele vai avançando, a gente vai fazendo novas edições, a gente vai tentando aprimorar cada vez mais o conteúdo e vendo a necessidade dos nossos alunos. O nosso curso, ele tem 60 horas, né, de carga horária, ele é online, ao vivo, 10 meses de duração. Ele pontua junto ao Conselho Federal, mas ele pontua com a carga horária do certificado. Então, vocês podem enviar esse certificado para o Conselho Federal e lá eles vão determinar quantos pontos o certificado pode, eh, vocês podem adquirir com o certificado, e aí, somando todos os pontos, vocês podem obter o título de especialista na área que vocês pretendem. Então, eu sempre falo, porque todo mundo comenta assim, ele não tem valor? Não, ele tem valor para poder atingir o título de especialista, mas ele não é sozinho responsável pela obtenção do título de especialista. Acesso às gravações por 12 meses, aulas durante as semanas, terças e quintas, das 19 às 22 horas, e o público-alvo dos fonoaudiólogos e estudantes de fonoaudiologia. Tá? Nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp da turma. Eu sempre falo que esse grupo é importante para trocas entre vocês e ele permanece mesmo após o término do curso. Então, é sempre uma maneira, um contato que vocês têm com os colegas, com o conteúdo do curso, e essas trocas ficam à disposição, se vocês quiserem permanecer ou não, mas todo mundo acaba ficando, né? Ninguém sai. Vocês vão receber PDF das aulas, os artigos científicos atualizados sobre o tema e são disponibilizados na nossa plataforma Fonotrade Academy. Fazendo inscrição na aula inaugural, vocês vão ter o acesso estendido para 14 meses, 2 meses a mais de revisão das aulas gravadas que ficam hospedadas na plataforma. E também quem fez e realizou a turma 1 e 2 também pode usufruir de um desconto, porque além dessas novas disciplinas, novas aulas com professores novos, claro que todas as aulas são atualizadas e tudo que vocês já viram, vocês vão rever mais, com certeza, acrescentando os artigos científicos mais recentes. Os professores, pelo que eu vejo, nunca dão e ministram a mesma aula.
É, e os alunos de graduação também podem usufruir do desconto. E agora, eu queria apresentar a doutora Thaisa Zanettini, que possui graduação em fonoaudiologia pela USP Bauru, mestrado em fonoaudiologia clínica pela PUC São Paulo, doutorado em ciências pela USP Bauru, é especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, professora de cursos de aperfeiçoamento, especialização em motricidade orofacial e linguagem, e em vários centros de educação no Brasil, Espanha, Portugal, Chile, fonoaudióloga clínica de motricidade orofacial, fala em linguagem infantil, mentora em comunicação assertiva para empresários, youtubers e educadores. A doutora Thaisa é autora do Programa de Intervenção Praxo-Produtivo para Crianças com Desvio Fonológico. Vai, Obrigada, querida. Não precisava disso tudo, mas mas enfim, você é isso tudo. enfim, aqui estamos. Eu quero Obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite e falar um pouco sobre toda a sua prática, porque é o que você vem desenvolvendo há muitos anos. sim, eu quero agradecer por ter sido incluída no curso, né? Juliana Rocha me fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu vou falar de questões específicas da fala, vou falar de questões, claro, que estão ali vinculando uma parte da linguagem com as funções executivas, e mais feliz ainda de estar aqui com você, Alegra, de estar dentro da Fonotrade, de poder contar com a confiança de vocês no meu trabalho, que sabem que eu gosto de compartilhar e que eu estou aqui para que os alunos tenham acesso à informação nova e tudo aquilo que eu fui somando nesses anos de estudos. Eu gosto sempre de começar a falar das funções executivas contando como é que eu cheguei aqui. Então, há muitos anos, em 2016, eu escrevi meu modelo de intervenção para os transtornos fonológicos. E ele pode ser aplicado em crianças muito pequenas, 2 anos e 8, 2 anos e 10 meses. E durante um tempo ele funcionava e ele não me levantava nenhuma dúvida. Claro, ele não serve para todas as crianças, porque nenhum programa serve para todas as crianças. Mas, enfim, ele cumpria ali os 85% dele de eficácia. Mas, de repente, as crianças começaram a não evoluir. E eu pensava, será que é o modelo ou será que tem algo que antecede o modelo? E foi assim que surgiu uma luz na minha cabeça e numa palestra dentro do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, da qual eu sou estudiosa convidada, né? Eu sou uma estudante não dentro de um curso específico, mas dentro do departamento. Eu descobri as funções executivas porque eles têm todo um grupo para esse estudo direcionado. E aí foram se abrindo as portas para eu entender que função executiva estava antes da aquisição de linguagem, seja ela oral e seja ela escrita, e que depois vai permear todo o desenvolvimento dessa pessoa, desse indivíduo, a nível acadêmico, a nível da sua profissão, da sua universidade, daquilo que ele for escolher para fazer na sua vida e para se suceder bem. Então, eu vou. Peraí, gente, que meu telefone começou a falar sozinho, perdão. Então, eu fico muito feliz de estar nesse foco há pelo menos 8 anos e poder contar um pouco para vocês dessa experiência toda aqui. Eu vou compartilhar uns slides, tá? Posso compartilhar, Alegra? Então, vamos lá. O principal objetivo hoje, para a gente dar esse primeiro passo e entrar no universo das funções executivas, é podermos ter certeza de que ela desempenha um papel crucial dentro da linguagem. Então, se a gente pensar que
as relações humanas, elas são permeadas pela comunicação, pela linguagem, não há de se negar que há um elo muito grande entre estas funções executivas e a própria linguagem. O meu intuito, óbvio, hoje não é dar conta das definições, falar de muitos conceitos, mas, de alguma forma, colocá-los para pensar sobre a prática clínica de vocês. Será que lá na prática vocês já percebem que tem algo nas crianças da linguagem que não está fluindo bem ou que não está se desenvolvendo no curso que vocês esperavam que poderia se desenvolver? Então, nós vamos poder conversar sobre isso aqui, eu vou lançar algumas questões e eu gostaria também de ouvi-los e eu estou disponível para discutir, para responder algumas dúvidas. Bom, então, por que que eu devo estudar as funções executivas? Então, vamos pensar que a criança nasce. Eu não estou vendo o que as pessoas estão escrevendo, tá, Alegra? Se for algo muito pontual, você me diz? Não, fui eu mesma que escrevi agora, porque eu Tá. coloquei os A slides. aula. Então, Tá ótimo. seguem os slides da aula de hoje. Hoje foi. Combinado. Se for alguma pergunta, você me chama a atenção? Eu chamo. Então tá ótimo. Então, pessoal, vamos voltar ali, vamos partir do início, que é o nascimento da criança. Quando aquela criança começa, aquela criança nasce, ela é automaticamente, né, pensando em famílias responsivas, ela é inserida dentro de um contexto dialógico. O que isso significa? Isso significa que ela está num ambiente onde pessoas falam, onde pessoas trocam informações de maneira oral, ou não, ou gestual, ou por expressões faciais, mas que trocam conteúdos entre si numa relação saudável comunicativa. E interagem com essa criança. Então, essa criança vai recebendo estímulos e, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela também começa a responder a essas pessoas, né? A essas inter-relações que ela começa a fazer, das quais ela começa a fazer parte. Então, ela chora, ela sorri, ela abre as mãozinhas, ela aponta, ela balbucia. Então, de alguma forma, ela também está se colocando, dando respostas positivas ou negativas. Vem com o papai, ela vem andando. Você quer ir com o papai ou com a mamãe? Ela vai e anda em direção à mamãe. Qual desses dois brinquedos você quer? Ela estica o braço para pegar um deles. Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento destas funções executivas que vem lado a lado com outras funções cognitivas, né? Isso é um conceito que eu vou falar em um minuto. Mas o desenrolar das funções executivas, a gente não nasce com função executiva, tá? Nós as desenvolvemos à medida que estamos expostas a metas, a situações que temos que cumprir ali dentro de uma comunidade. Estas funções, elas aparecem e elas ajudam na autorregulação dessa criança antes que ela fale. Então, antes que haja uma oralidade, esse construto, esta base das funções executivas chamadas básicas, controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, elas servem de degrau, de preditores para que a linguagem possa se desenvolver. A linguagem, em especial, a que diz respeito à verbal, porque estamos ainda falando da criança em desenvolvimento. E vocês sabem por que se chamam funções executivas básicas? Pois bem, existem muitas funções executivas descritas pelos autores, os estudiosos, né, na área, acho que por volta de 80 funções executivas, mas há uma coincidência entre eles, uma correlação entre esses achados, e se repetem em mais de 90% dos autores estas três: controle inibitório, memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. E quando eles começam a entender o funcionamento cognitivo, percebeu-se que estas três, de verdade, faziam parte da base
para todo o desenvolvimento cognitivo mais complexo. Então, temos aí a relação entre funções executivas sendo preditoras do surgimento da fala e o combustível que nos leva a realizar e a desenvolver a linguagem. O que o processo de aprendizagem pressupõe? Qualquer aprendizagem, tá bem? Aprendizagem cognitiva ou aprendizagem motora, né? Se vocês me conhecem aqui, vocês sabem que eu estou bem dentro do quadrado dos transtornos motores da fala. Mas hoje eu não estou aqui para falar da fala, hoje eu estou aqui para falar das funções executivas. Mas vamos falar de aprendizagem. O que pressupõe a aprendizagem? Que eu tenha foco, então eu tenho que ter atenção para algo, e que depois de ter atenção eu tenha memória. Eu guarde esta informação. Então, em outras palavras, atenção, sistema atencional é uma das funções cognitivas. Sistema atencional não é uma função executiva, tá bem? Ela é uma das funções cognitivas que interagem com as funções executivas, porque você precisa de atenção para estar dentro de uma ação e começar a desenrolar o seu papel ali dentro. Por isso que elas se chamam funções executivas. Então, quando eu falo em aprendizagem, atenção e memória, eu preciso do sistema atencional e eu preciso da memória para reter essa informação. A memória para reter uma informação, ela precisa de treino e repetição. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu repito um mesmo vocabulário, uma mesma situação, uma mesma estrutura de frase, um mesmo movimento motor, andar, chutar, piscar os olhos. Piscar os olhos não, porque isso a gente não tem a gente tem e a gente não tem controle. Subir degraus, cozinhar, que dependem de habilidade. Falar, quanto mais eu treinar, mais habilidoso eu me torno. Então, eu dei um spoiler sobre o que é a memória de trabalho. A memória de trabalho é você reter uma informação e ser capaz de aplicá-la rapidamente, porque você a retém por um espaço, por um curto espaço de tempo, mas à medida que você repete essa informação, ela se torna memória de longo prazo. Memória de longo prazo, aprendizagem. Aquilo que a gente tem guardado, que a gente diz, isso está memorizado, está na memória de longo prazo, certo? Bom, então, inegável que as funções executivas estão na base do desenvolvimento de linguagem. Pois bem, o que vai acontecer aos 2 anos de idade? Aos 2 anos de idade, a gente tem a explosão da fala. E ali, dos 3 aos 5 anos, espera-se que essa linguagem desenvolva-se em todas as suas áreas, então ela se desenvolve no aspecto pragmático. Pragmático já vinha muito antes, né? Quando a criança é colocada nesse meio comunicativo, começa o ensinamento, o aprendizado da pragmática. Pragmática, morfossintaxe, semântica, morfossintaxe, fonologia. Então, espera-se que aos 5 anos essa criança tenha condições internas, linguísticas, gramaticais, semânticas e fonológicas para poder se expressar. Então, quando ela ganha a robustez da linguagem, ela tem em mãos uma ferramenta para conseguir o quê? Se autorregular, se automonitorar e dar respostas mais assertivas. Então, quando ela ganha essa autonomia, ela consegue subir um degrau para desenvolver as funções executivas mais complexas. Então, raciocínio lógico, resolução de problemas, planejamento, a criança vai desenvolver a partir do momento que ela tem linguagem para se colocar. Então, veja, é um elo que volta, como se chama isso? Um ciclo vicioso.
Funções executivas desencadeiam linguagem e linguagem desencadeia funções executivas. E é isso que os estudos têm trazido para nós. Nós já vamos entender isso com a próxima informação. Então, a gente precisa estudar as funções executivas. Então, respondendo à pergunta inicial, nós precisamos conhecer as funções executivas porque elas fazem parte de todo processo de aprendizagem. E outro ponto importante. Por que que fonoaudiólogos podem estudar as funções executivas? Por que que isso não é só da alçada psicológica ou neuropsicológica? Porque o nosso objeto de estudo é a linguagem. O nosso objeto de estudo é a maneira pela qual a pessoa se manifesta usando a linguagem. Então, nós não interferimos em comportamentos, mas a linguagem interfere. Então, quando a gente modifica a linguagem, a gente causa um dano, dano não é uma boa palavra, a gente causa um reflexo no comportamento. Então, se o meu trabalho é com linguagem, e linguagem está intrinsecamente relacionada com as funções executivas são também nosso objeto de estudo, assim como é também da psicologia, dos neuropsicólogos. A gente só precisa entender ali qual é o viés que nos separa. E adivinha? Não há. Porque nós podemos avaliar, nós podemos intervir e nós podemos diagnosticar quando nós temos uma alteração. E o que é mais importante a gente saber é que os estudos atuais dizem que eu não preciso esperar a criança estar no ensino fundamental, começando a alfabetização, para falar: nossa, olha, isso aqui é uma questão de função executiva. Não. Se ela não está seguindo os marcos do desenvolvimento de linguagem, eu posso dizer que as funções executivas não estão acompanhando uma reta ou uma rota típica. É o mesmo que o processamento auditivo. Olha, aquela criança que não fala, que tem um monte de troca, que está atrasada em relação os neurotípicos. Eu não tenho um exame do processamento auditivo aos 3 anos, eu só vou ter aos 7. Só aos 7 eu tenho um diagnóstico. Mas eu vou esperar os 7 para intervir nessa criança? Não vou. Eu vou trabalhar as habilidades auditivas dela antes, porque isso com certeza está com falha. Então, este raciocínio das habilidades auditivas serve aqui para as funções executivas. Então, as funções executivas, elas servem, entendam, como preditores para o desenvolvimento de linguagem. Uma vez a fala adquirida, é ela que serve de preditor para o desenvolvimento das funções executivas complexas. Muito bem, vamos seguir. Opa! Bom, e quais são os efeitos, né? Vamos pensar agora diretamente o que é que as funções executivas causam na linguagem. Por que que eu preciso de função executiva para desenvolver a minha linguagem? Então, o primeiro ponto que eu disse é que funções executivas nos ajudam a autorregular, nos regular, a nos autorregularmos e no nosso próprio monitoramento. Então, com relação a mantermos-nos numa sociedade, respeitarmos regras sociais, aceitarmos regras sociais, essas questões têm uma relação direta com as funções executivas. E se eu já sou um falante, eu vou usar a língua para me posicionar. Então, quando eu peço a palavra e dou minha opinião, quando eu discordo de uma opinião, para eu me defender de uma opinião, ou para eu explicar um ponto de vista, ou simplesmente para eu dizer o que eu quero, o que eu não quero. Então, tanto funções executivas estão exercendo um papel sobre a linguagem, como veremos mais para frente, a linguagem está exercendo um papel sobre as funções executivas. Muito bem. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu tenho todos esses conteúdos aqui guardados dentro do meu cérebro, né? Eles estão memorizados. Mas agora eu estou organizando essas informações de tal forma que elas fiquem claras para vocês. Então eu estou
buscando meu melhor vocabulário, eu estou encontrando uma maneira de usar palavras mais formais e de passar essa informação do modo mais claro. Para eu fazer para eu agir desta maneira, ó, acabei de fazer uma correção. Eu preciso de quem? Eu preciso das funções executivas. Porque, por exemplo, a memória de trabalho, ela pega a informação do que eu falei, eu me escuto, eu vejo se aquilo que eu falei ficou bom ou não, e ela conserta o curso, ela ajeita, ela me prepara para dar uma frase, para oferecer uma frase cada vez melhor. Então eu vou me ouvindo, vou me corrigindo, vou retendo essa informação e vou fazendo o quê? Reparos. Então, as funções executivas é quem me ajudam a organizar e manter uma linha direta nessa passagem de informações. Quem está fazendo isso são as funções executivas. Claro, ó, vamos pensar? Se eu não fosse, do ponto de vista fonoaudiológico, capacitada com os pré-requisitos da linguagem, então quais são os pré-requisitos da linguagem? Eu tinha que saber que função comunicativa usar. Eu tinha que respeitar trocas de turno. A Alegra começou falando, depois vinha eu. Eu tinha que ter vocabulário. Então não bastava eu só saber umas palavras lá da função executiva. Não, eu precisava ter um léxico a respeito desse tema amplo para ter uma facilidade de acessá-lo e construir essas frases. Eu precisava ter engramado a ordem que eu tenho que colocar as palavras morfologicamente e sintaticamente numa frase para que ela faça sentido. E por último, eu tinha que ter uma boa prosódia. Eu tinha que usar entonação, pausas, ênfases, para que a minha fala ficasse cada vez mais interessante, ou para que eu pudesse colocar importância em algum fato específico que eu quisesse colocar. Então, isso é o que eu tenho de bagagem da linguagem. Se eu não tivesse estes pontos, eles estariam falhos. Mas quem produz esse conjunto de informações e vai corrigindo e vai me fazendo escolher as melhores palavras e acertar e modificar, não é o que eu aprendi na linguagem. É o que as funções executivas são capazes de me fazer executar. Funções executivas, a gente tem que lembrar isso. Elas entram em ação quando eu tenho uma função. Qual é a minha função? Qual é a minha meta? Passar uma informação clara acerca deste conteúdo. Eu tenho uma meta. Se eu tenho uma meta, eu aciono as funções executivas. E, claro, essas funções executivas vão garantir controle inibitório para que eu possa me livrar de distratores. Então, eu estou falando com vocês, tem criança correndo, tem caminhão passando na rua, o interfone já tocou 2 vezes, o celular vibrou. O que eu estou? Plena, absoluta, falando com vocês. Isso se chama controle inibitório. Então, é a função executiva tendo um efeito dentro da minha linguagem. Memória de trabalho. Eu estou retendo todas essas informações para poder voltá-las da melhor maneira para vocês. E flexibilidade cognitiva? Flexibilidade cognitiva é quando eu tenho criatividade para resolver um problema ou resolver uma situação diferente do que habitualmente aconteceria. Então, por exemplo, eu estou falando para um público que eu não os conheço. Eu não sei especificamente qual é a especialidade de vocês, se vocês trabalham com crianças, se vocês trabalham com adultos, se vocês trabalham com idoso. Então, eu estou tendo que criar uma métrica aqui com a minha fala, de tal forma que tudo isso que eu esteja falando, que esse conteúdo que eu esteja falando, seja significativo e independente do público que eu estiver falando. Se eu tiver certeza que todos vocês trabalham com crianças, pequenas que não falam, eu poderia dar exemplos mais direcionados, mas não, eu não sei, então eu tenho que ser mais amplo. Então, se as funções executivas, unidas com todos aqueles aspectos da linguagem, me garantem ter uma comunicação mais assertiva, eu sou mais habilidosa. Nossa, ela é tão habilidosa com a fala. Gente, ela vai falar, ela tem um poder de oratória. Não é só um poder de oratória. Eu tenho funções executivas atuantes.
Então, esta qualidade de ter funções executivas ativadas garantem o meu sucesso na minha vida do dia a dia. Porque eu consigo. Caramba, como se eu tivesse sucesso em tudo. Mas vamos pensar utopicamente que eu estou tentando. Então, ele me garante resolver meus pequenos problemas do dia a dia. Ele me garante um sucesso acadêmico, meu desenvolvimento na minha vida universitária e na minha profissão. Então, função executiva, hoje eu estava discutindo isso com outro grupo. A gente pensa que é algo para se ensinar para a criança ler e escrever. Ou falar, né? Que agora está no boom do falar. Vamos estimular a função executiva para a criança falar. Não. Nós vamos estimular a função executiva para a pessoa ser feliz e bem-sucedida na vida. Tem uma relação imensa com a tua reserva cognitiva e com tudo que você vai guardar para quando você for idosa. E aquilo que você vai saber fazer com o teu cérebro, porque você estimulou muito tua flexibilidade cognitiva quando você tiver mais velho, né? Então, ter funções executivas estimuladas ou estimuláveis garante o sucesso, inclusive, do teu futuro. Muito bom. Então, o que dizem os estudos científicos, né? Thaís é uma pessoa que adora comprovar cientificamente aquelas informações que eu encontro. Então, esse texto, apesar dele não ser de 2025, ele é de 2022, mas ele é de duas estudiosas, grandes estudiosas das funções executivas, que são a doutora, não sei como é que se fala os nomes delas, tá? Mas vou falar Scrocron e Nicolades. O importante é saber que elas são da British Columbia University, que é no Canadá. E o que é que esse grupo estuda, né? São neuropsicólogos. Eles estudaram, e esse texto explica muito bem, que há uma bidirecionalidade onde uma influencia a outra entre linguagem e funções executivas. Então, muito do que eu acabei de dizer, de todos aqueles aspectos que nos ajudam a corroborar essa informação, aquelas informações, eles vão estar descritos aqui. Uma das coisas muito bonitas que elas contam é o seguinte: o texto é bem didático, por sinal, Alegra, eu posso mandá-lo para os alunos, tá? Quem for fazer o curso, vamos combinar assim? Quem for fazer o curso vai receber o artigo lá no grupo do WhatsApp? Isso. Gostou dessa? Já vou incluir como bônus. Então tá ótimo, põe lá. Porque ele é de acesso restrito. Então precisa ganhar da professora. Bom, então o que que ela fala? Ela fala que as pesquisas já provaram, a Adele Diamond, que é uma das grandes estudiosas das funções executivas, de que as funções executivas influenciam o desenvolvimento da linguagem. Então, pensa, ó, para eu falar, a minha memória de trabalho, que eu já falei, precisa pegar as informações, reuni-las e colocar aqui para vocês. Vocês, então, o ouvinte, para me entender, também está tendo que fazer uma série de abstrações cognitivas e linguísticas. Então, vamos supor que tudo que eu esteja falando seja muito novo para alguém que está aqui dentro. Tá ótimo. Vocês estão começando a arejar esse assunto e essas informações estão mais latentes, estão mais ali para cima do teu cérebro. Você está começando a entender. Mas tem outras pessoas que o que eu estou falando não é tão novo, só está fazendo mais sentido. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos aumentando o peso da tua memória de longo prazo, para que isso vire conhecimento. E claro, gente, vocês sabem por que que nós estamos aqui? Porque a gente quer melhorar a vida dos nossos pacientes. Nós não estamos aqui só para estudar o funcionamento do cérebro e das funções. Não, a gente quer uma implicação clínica disso. Que eu acho que é um dos diferenciais desse curso, é a gente poder aplicá-los na vida da clínica. Porque eu adoro as pesquisas científicas, mas a gente tem que lembrar que elas são feitas dentro de uma redoma, de um conjunto ali muito tratado, cuidado estatisticamente. A vida como ela é, nem sempre é assim, nosso dia a dia não é assim. Então, o que a gente preza aqui é pela aplicabilidade da teoria. Nós vamos buscar isso, né, Alegra?
Nós vamos buscar a aplicabilidade da teoria. Eu estou falando isso porque eu tenho um módulo de caso clínico, mas não é por isso. A gente sempre teve essa preocupação de fazer o link direto com a prática. Então, deixa eu terminar meu raciocínio do estudo aqui. Primeiro, funções executivas interferem como o falante fala e como o ouvinte ouve. Dois, funções executivas têm um forte impacto para manutenção de vocabulário, para guardar o vocabulário, memória a longo prazo, para eu compreender a leitura. Porque quando eu estou lendo, nem tudo que eu estou lendo está ali concreto ou está ali num desenho explicado. Não, eu tenho que me remeter a informações linguísticas que estão guardadas em outro lugar do meu cérebro. Vocabulário, compreensão leitora, a própria manutenção do diálogo e a interpretação de textos. Ok? Então, funções executivas ajudando a linguagem. Agora, quando os estudos vão pensar, será que a linguagem ajuda as funções executivas? Será que o contrário também é verdadeiro? Vocês não sabem. É verdadeiro, mas tem um peso um pouco menor. Talvez não esteja comprovado cientificamente. Foi isso que o texto quis dizer, que não há ainda pesquisas robustas dizendo, não, claro, 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 o inverso também é real. Por quê? Porque, de novo, lembra? A gente não consegue medir as funções executivas básicas pela linguagem, porque a criança ainda não fala. A gente consegue medir as funções executivas complexas, porque a criança já estará falando. Então, a partir daquele momento que a criança já está falando, é que a gente consegue fazer uma mensuração. Qual é a conclusão do artigo? Temos que garantir intervenções bicombinadas. Ai, que tragam tanto o aspecto da estimulação da linguagem quanto das funções executivas, porque é óbvio que essa somatória tem um melhor ganho para os pacientes com os distúrbios da comunicação. Então, eu acho que o fechamento do texto é o melhor possível, certo? E aí, eu trago um outro artigo, dessa vez um artigo brasileiro, né, que é da querida Camila Leon, que é uma neuropsicóloga aqui de São Paulo, super estudiosa, que vai estudar as intervenções em funções executivas na primeiríssima infância. Pessoal, adivinha qual é a base dessa intervenção em funções executivas na primeiríssima infância? Estimulação de linguagem. Ler para crianças, inserir trocas de turnos, perguntar o que ela achou, metacognição, perguntar o que ela achou da história. Ah, e o que você acha que vai acontecer agora depois dessa história? Previsibilidade. Ah, eu não gostei que o lobo pegou a vovó e você. Uhum. Trabalhar comportamentos e emoções usando a linguagem para se autorregular. Então, a gente tem a resposta ao artigo anterior. Sim, linguagem ajuda a desenvolver funções executivas, assim como funções executivas ajudam a desenvolver a linguagem. E, resumindo, muito resumindo, eu gostaria muito que todos vocês que estão aqui presentes ampliassem os preditores de linguagem oral e escrita. Porque o que a gente tinha de preditor ali? A gente tinha, principalmente linguagem escrita. Eu não sou da escrita, mas a Simone Capellini falta para mim que só está faltando eu assumir que eu sou. É que como eu estudo muito a linguagem oral, eu acabo entendendo dos preditores. Então, ó, o que a gente tinha ali de preditores? Para fala, principalmente habilidades auditivas. Para escrita, a consciência fonológica, a coordenação motora fina. Uhum. Que envolveria ali todo um controle motor, então controle motor tanto corporal quanto oral e depois a coordenação motora fina, a coordenação visomotora, então toda uma relação ali visual, de um processamento visual, e eu gostaria que vocês, desde então, incluíssem as funções executivas como esses preditores para a gente se desenvolver
qualquer tipo de linguagem. Eu acho que se a gente pensar em aprendizagem, o nosso leque fica mais amplo, porque a aprendizagem inclui falar e escrever. A aprendizagem inclui regular-se. A aprendizagem inclui andar, engatinhar, né? Numa hierarquia motora, de aprendizado do motor, a gente sabe que a gente tem uma hierarquia de corpo a seguir, para depois começar uma dissociação de estruturas orais que nos dará competência para adquirir os fonemas. Tudo começa com o som. Isso é uma informação importante. Tem um artigo de 2024 que eu apresentei no Congresso da Fundação esse ano, de otorrino, para explicar que tudo começa do som. A gente tem uma relação paraarticular que determina o movimento motor desencadeada pelas características acústicas que a gente ouviu. Então eu ouço e aí eu vou começar a processar algo que vai me dar controle motor para falar, tá? Então, vamos incluir as funções executivas. E o que que esse aprimoramento aqui nos oferece? Então, ele é formado de 10 módulos, e estes 10 módulos, eles vão abraçar teoria e avaliação, a teoria e prática. Então, eles vão abraçar as questões específicas fundamentadas nessa questão da aprendizagem. Então, o primeiro módulo vai começar com o professor Fernando, que vai falar sobre a neurologia da aprendizagem. Ele já falou um pouco sobre isso na aula inaugural, mas imaginem que ele vai aprofundar e dar condições para que vocês façam um raciocínio clínico disso. Em seguida, vem a Ju, a fonoaudióloga, que vai nos ajudar a entender princípios das funções executivas. Então, o que é o modelo Diamond? Quais são as básicas, como elas se relacionam, quais são as características das memórias, porque cada uma das memórias precisa de um tipo de estimulação, mostrando essa base de conteúdo para a gente entender o que fazer na prática. Em seguida, a gente tem a Ju falando agora especificamente das funções executivas voltadas às questões de linguagem. Então, a gente vai ter uma questão específica com a semântica, com os autistas, com a ecolalia. A Ju vai falar muito desse trabalho, principalmente com as crianças que não são tão verbais. Em seguida, o quarto módulo, ele vai ser dado pela professora Tatiane, que vai fazer um link das funções executivas com o comportamento. Não é, Alegra? A Tatiane é psicóloga? Eu queria saber isso. Neuropsicóloga. Então, ela tem uma bagagem, né, clínica e teórica para contar de um outro ponto de vista. Mas, ó que legal, é aquilo que eu falei, nós não estamos competindo espaço. Nós estamos somando conhecimentos que cada uma das áreas tem para ter uma prática mais assertiva, uma clínica mais assertiva. Muito bom. O quinto módulo sou eu. O quinto e o sexto. Então, no quinto e no sexto, nós vamos falar especificamente de fala. Então, a gente vai entender que funções executivas têm a ver com memória fonológica, que tem a ver com prosódia, que tem a ver com ritmo, que tem relação com generalizar os fonemas. E aí, vamos falar um pouco de avaliação. Avaliação, tanto no que diz respeito da fala, quando a criança tem uma dificuldade de função executiva, quanto da função executiva, como eu, Thaisa, vejo. Apareceu uma pergunta ali, Alegra, ou não? Deixa eu ver. Aham, sim, ok, já respondeu. Então, esses dois módulos, o primeiro módulo fala da teoria e da avaliação, e no segundo módulo falo de intervenção. Então, falo de intervenção tanto voltada para as questões de fala, mas também voltada para as questões de linguagem, tá? E aí, para pacientes neurotípicos, inclusive uma estimulação para escolares. Então, eu tenho recebido vários convites para orientar professores sobre o trabalho, a estimulação de funções executivas
para o primeiro ciclo do fundamental, por exemplo. O que que eles precisam ter ali de condições dessas funções para que o aprendizado flua melhor? Então, nós vamos falar sobre isso também. O sétimo módulo volta a Tatiane Miranda, a neuropsicóloga, para falar dos testes ali que cabem na avaliação das funções executivas com mais detalhes. Uhum. O oitavo módulo vai ser o módulo sobre transtornos de aprendizagem e o TDL, com a Carla Faeda e a Vanessa Vicente. Então, as duas, eu conheço muito a Vanessa, né, que está super dentro do TDL. Elas vão contar como é que as funções executivas potencializam o teu trabalho dentro dessas alterações. E por fim, opa, por fim, que não é nada de fim, nós temos o nono módulo, que é com a professora Maura, que vai falar sobre as funções executivas e o PAC. Atualmente, pessoal, eu não conheço alguém que conheça mais a relação cérebro-audição que Maura Sanches. Então, a Maura, além dela ser estudiosa do processamento, ela é estudiosa da linguagem. Eu adoro que ela se autodenomina fonoaudióloga. Ela fala, não sou audiologista, eu sou fonoaudióloga, eu relaciono as informações. Então, esse módulo, ele acrescenta uma visão muito ampla para nós que estamos na linguagem. Eu acho que é uma abertura de paradigma. É antes e depois de Maura Sanches. Quem a conhece talvez pense isso como eu, porque ela é um olhar do processamento para a linguagem. Então, isso é muito interessante. Eu devo muito ao aprendizado todo que eu tive com a Maura na minha vida. Muito, muito da minha prática se deve ao que ela me ensinou. E no décimo módulo, a gente tem discussão de casos clínicos. Então, eu e a Ju vamos mostrar pacientes nossos, os que deram certo, os que não deram certo, porque nós somos humanos como vocês. Nós temos dificuldades, a gente tem paciente que não evolui. Então, como é que a gente faz para ajudá-los? Será que a gente põe a família? Será que a família também precisa de modificações com relação às funções executivas? Vamos guardar isso em surpresa para contar para vocês quando a gente voltar. Então, tá aí o nosso curso apresentado, nosso aprimoramento. Eu esperamos vocês. Vai ser um prazer imenso estar aqui junto com toda essa turma e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais do que eu pude dizer aqui. Isso era só um aviso de tudo que está vindo por aí, era um lembrete de tudo que está vindo de magnífico por aí.